Olá pessoal, hoje a gente encerra a série de 3 vídeos onde eu faço uma análise da carteira da Empíricos Dobre a Sua Renda. Então hoje vamos falar sobre os fundos de investimentos imobiliários. Bem, hoje a equipe de produção decidiu gravar aqui na minha casa, então temos ao fundo o som dos passarinhos. Hoje eu encerro a série de vídeos onde eu faço análise da carteira da Empíricos da estratégia Dobre a Sua Renda. E hoje vamos falar sobre fundo de investimentos imobiliários. Tem bastante vídeo pela internet aí que explica basicamente como funcionam os fundos de investimento imobiliários e vou dar só um overview sobre como funcionam esses fundos. O fundo de investimentos imobiliários, eles foram criados para financiar o mercado imobiliário, como o próprio nome diz, e teve aí com isso o incentivo do governo na isenção do imposto de renda, que passou a ser então um investimento bastante atrativo, já que você investir direto no imóvel, você vai oferir aquela renda do aluguel, mas essa renda é tributável. Você paga imposto de renda sobre esse fluxo dos aluguéis. O governo, então, para incentivar uma outra fonte de financiamento para o mercado imobiliário, deixando de ser só o sistema financeiro de habitação e os grandes bancos, ele decidiu, então, isentar de imposto de renda os investidores que aportassem dinheiro em fundos de investimentos imobiliários. Então, passou a ser uma vantagem, ao invés de você comprar um imóvel, você investir num fundo de investimento imobiliário, porque ele tem isenção do imposto de renda. Essa é apenas uma das vantagens. Tem várias outras que todos vocês já investem em fundo de investimento imobiliário devem conhecer. Uma delas é liquidez. Você tem uma liquidez de sair desse investimento via bolsa que você não teria se você fosse proprietário do imóvel. Você não teria, obviamente, a mesma liquidez. Mas como que funcionam esses fundos? Os fundos, na realidade, ele capta dinheiro dos investidores e vai lá e compra ativos imobiliários. Tem fundos que compram papéis, eu até analisei aqui, vou falar de algum deles. E novamente, eu não vou citar quais os ativos, até por uma questão de ética com a Empíricos, e vou fazer uma análise aqui dos ativos que estão na carteira de fundo de investimentos que eles recomendam, que é a menor proporção dentro dessas 3 classes de ativos que eles colocaram nessa carteira recomendada. Renda fixa, ações e fundo de investimento imobiliário. Então a menor parcela está nesses fundos. Eles devem ter feito ali as suas análises para balancear isso aí. Novamente, como eu disse, até respondi alguns comentários dos vídeos anteriores, é uma carteira boa, mira aí uma rentabilidade que eu acho até interessante, talvez não a que eles prometem lá ao vender a assinatura. Mas como eu disse, isso é uma estratégia de marketing, uma estratégia de venda para atrair os investidores a assinar essas newsletters deles, essas estratégias. E não vejo também nada de errado nisso. Eu acho que cada investidor é responsável ali por tomar a sua decisão. Quando ele está já como assinante, ele recebe essas informações e, novamente, a carteira é uma carteira boa, não é uma carteira ruim, tá? Mas o investidor tem que calibrar um pouquinho essa expectativa de que ele vai ter de rentabilidade. Então vamos passar aqui a falar de fundo de investimento. Muito investidor, ele confunde, ao comprar as cotas desse fundo, ele acha que aquele dinheiro dele está indo diretamente lá para comprar o imóvel. Não, na realidade, esses imóveis, na grande maioria, já estão no fundo. Assim como ações, o dinheiro que vai para a empresa é só no IPO. Então, quando a empresa faz um IPO, ela capta esse dinheiro e esse dinheiro vai para o caixa da empresa. Ele é aportado ali no capital social da empresa e, óbvio, é integralizado esse capital. E a partir do momento seguinte, quando essas ações começam a ser negociadas na Bolsa de Valores, é o que a gente chama de mercado secundário. As ações só estão trocando de mãos. Um investidor que está querendo comprar e um que está querendo vender, essas operações são feitas, esse dinheiro não circula mais no caixa da empresa. Por que é importante o mercado de ações? Porque ela dá liquidez para essas ações, então isso incentiva as empresas que vão abrir capital, elas conseguem mais facilmente atrair os investidores. A gente diz em finanças, você tem que saber a porta de entrada e tem que ter uma porta de saída. Então, o mercado de ações seria essa sinalização de liquidez que o investidor teria uma porta de saída assim que ele quiser fazer o desinvestimento. Da mesma forma, os fundos de investimentos imobiliários. O fundo capta esse dinheiro do investidor como se fosse numa espécie de primeiro aporte, no primeiro IPO, compra lá os ativos imobiliários e a partir do momento que essas cotas passam a ser negociadas na Bolsa de Valores, é um mercado secundário. Quando você entra e compra uma cota, na realidade, você está comprando de um outro investidor que está vendendo. Isso dá a liquidez necessária, que é o que eu falei anteriormente, que dá a segurança do investidor ali que comprou um ativo através de um fundo de investimento imobiliário, comprou um ativo imobiliário, ele tenha mais liquidez do que se ele tivesse no mercado ali comprando um imóvel diretamente. Por isso, o mercado de capitais desenvolvido e competitivo, uma bolsa de valores bem regulada e bem competitiva, com bastante liquidez, é importante para a economia, porque financia o crescimento de longo prazo das empresas é o mercado de capitais, é uma fonte de investimentos de longo prazo, de captação de recursos de longo prazo, o que é interessante para todas as empresas e todos os investimentos que sejam feitos de forma sustentável numa economia. Então, o mercado de capitais é competitivo e pujante, ele é muito importante para uma economia desenvolvida. E o Brasil caminha para isso.
qual que é o raciocínio que o investidor tem que colocar ao investir no fundo de investimento imobiliário. Que ele está investindo em ativos imobiliários e por isso ele tem que entrar a fundo, assim como você entra na avaliação de uma empresa, você tem que entrar na avaliação desses ativos imobiliários que estão no fundo, né? Como que é o contrato desses ativos, são contratos de longo prazo, como está a ocupação desses imóveis, que geralmente os fundos de investimento imobiliários investem em empreendimentos comerciais como shoppings, prédios, edifícios comerciais, em hotéis. Então, quase que 100% dos investimentos em ativos imobiliários dos fundos, eles fazem em empreendimentos comerciais. Alguns fundos investem em papéis, e aí eu explico depois um pouquinho mais sobre o que é investir em papel imobiliário. Eu vou direto aqui para a carteira diversificada nessa situação, porque a carteira reduzida está contemplada aqui dentro da carteira diversificada. Então aqui a gente tem 13 fundos aqui nessa carteira diversificada, 4 shoppings, 3 lajes comerciais, são edifícios, né, de escritórios, tem um ativo de logística, tem um que é híbrido, um outro é diversificado, e tem 2 fundos aqui de papéis. O que é um ativo de papel imobiliário? Os investidores que já investem há algum tempo devem conhecer as LCIs, as letras de crédito imobiliário, e as CRIs, né, chamadas CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Então, especificamente nesse um dos fundos de papéis aqui, ele tem aqui, quase que na totalidade, são certificados de recebíveis imobiliários, tem cotas de um outro fundo, então ele compra cotas de um outro fundo de investimento imobiliário e tem uma LCI, uma letra de crédito imobiliário. Então aqui em CRIs aqui deve ter aqui de 15 a 20 CRIs aqui nesse fundo. O que são as CRIs? Os certificados de recebíveis imobiliários. A CRI ficou muito conhecida e talvez nem todos saibam, na crise lá de 2008, a famosa crise dos subprimes. Na verdade, o subprime era uma CRI, explicando um pouquinho esse evento aí, até por curiosidade, da crise imobiliária nos Estados Unidos. Na verdade, os ciclos das crises é o remédio que você aplica para debelar uma crise, você acaba, dependendo da dose, a gente diz que a diferença do remédio e do veneno é a dose. Dependendo da dose, você cria um veneno para a próxima. Então, só voltando um passo atrás, a crise de 2001, que era, o Fed baixou bastante a taxa de juros para combater a crise do estouro da bolha das empresas.com e das Torres Gêmeas, o atentado terrorista das Torres Gêmeas em 2001, o Fed baixou bastante os juros. E é o que acontece, quando você baixa bastante os juros, você gera muita liquidez na economia. No limite, o que os bancos centrais estão fazendo? Estão injetando dinheiro na economia. Então, muito dinheiro na economia sobrando, esse dinheiro fatalmente tem que procurar investimentos. Como no popular, você com muito dinheiro no bolso, você acaba em algum momento perdendo algum critério de análise de risco. Então, esse excesso de dinheiro começou a financiar fortemente o mercado imobiliário nos Estados Unidos, com a taxa de juros muito baixa, um excesso de demanda por financiamento de imóveis, já que a taxa de juros estava muito baixa. Então, o que fazia sentido naquela época que gerou a crise de 2008? Taxa de juros baixa, todo mundo começou a tomar dinheiro emprestado, financiar a compra de imóveis, alugar esses imóveis de forma que o aluguel desses imóveis ele propiciava você pagar a prestação, as mensalidades dessa dívida que você fez com os bancos e ainda sobrava dinheiro. Então era uma operação que a gente chama de 100% alavancada e que dava lucro, porque você, com o dinheiro que você gerava com essa alavancagem, você conseguia pagar a própria dívida e sobrava dinheiro. Então isso começou a se alastrar no mercado imobiliário que criou essa chamada bolha imobiliária. Pessoas ali com 10, 20 financiamentos imobiliários, comprou 10, 20 imóveis, esses imóveis todos alugados, esse aluguel pagava as prestações dessa dívida e essas pessoas oferiam um certo lucro. Então isso acabou virando um negócio. Enquanto o valor dos ativos está subindo, isso tudo faz sentido, a gente diz. E aí você vai criando uma bolha, porque mais gente entrando, os ativos continuam subindo, que mais gente financiando, mais gente comprando, os ativos imobiliários, o valor desses imóveis continuaram subindo, só que tudo isso tem um limite, quando tudo meio que para de fazer sentido, porque quando os ativos estão subindo, teoricamente o valor dos aluguéis também sobe junto. Pode ser um pouquinho descalibrado, um pouquinho desencontrado no tempo, mas eles acabam subindo junto. E aí chegou um momento, depois de 7, 8 anos, foi quando estourou a crise, em que você não conseguia mais no mercado alugar, os imóveis tão caros, você teve que começar a baixar o valor desses aluguéis. É óbvio que quem estava alavancado não queria fazer isso, mas o mercado real, né, começou a fazer isso, o preço do aluguel dos imóveis começou a cair, até chegar no ponto que a gente chama de break-even. Você recebia aquele aluguel e já não conseguia pagar a sua dívida lá no banco, para quem estava fazendo as operações 100% alavancadas. E aí o que aconteceu? Começaram a ficar inadimplente, e aí a roda inverteu, né? Como a gente diz, a bicicletinha parou de pedalar. Por quê? Você não pagava mais sua dívida, ficava inadimplente, em algum momento o banco tentava, óbvio, executar a sua dívida, e aí esse imóvel ia a leilão, porque ele era a garantia do financiamento.
Quando esse imóvel ia leilão, ele estava entrando também na ponta de venda. De repente, esse ciclo se inverteu. Os imóveis começaram a baixar de preço, porque tinha mais gente tentando vender imóvel, inclusive o sistema financeiro, os bancos tentando vender esses imóveis, foram tomados aí, né, como garantia de dívidas. O valor dos ativos imobiliários começou a cair e junto também o valor dos aluguéis, e aí é aquilo que a gente fala, né? Você sobe de escadinha e cai de elevador. Às vezes o contrário, você desce de escadinha e depois sobe de elevador. Então, o que ajudou a turbinar também todo esse ciclo e essa bolha imobiliária nos Estados Unidos? Eram esses papéis que no Brasil a gente chama de CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários. Para quem assistiu o filme A Grande Aposta, ele explica mais ou menos, para quem não tem muito conhecimento é até difícil de entender o filme, mas ele tenta ser didático e explicava isso, né? O sistema financeiro nos Estados Unidos permitia que esses contratos fossem renegociados. Então, tinham pessoas, né, lá no sistema, hoje aqui no Brasil são os bancos que fazem, mas lá as empresas independentes poderiam fazer esses financiamentos e aí vendia esses contratos para os bancos. Os bancos compravam essa dívida, que na realidade dívidas são negociadas, né? Assim como qualquer ativo financeiro, uma dívida é um ativo financeiro, essas dívidas eram negociadas, os bancos compravam essa dívida, empacotavam isso aí também, e aí para minimizar o risco do banco, o que ele fazia? Ele empacotava isso em outros tipos, criava outros tipos de papéis e vendia isso para fundos de investimento. Então tinham vários fundos de investimentos que tinham esses papéis, que depois ficou convencionado como subprime, né? Subprime, o próprio nome diz porque não era prime, né? Era uma dívida um pouco mais arriscada, pessoas que não tinham condições de pagar aqueles financiamentos. Estavam pagando porque, naquela lógica que eu disse, ele conseguia pagar com o próprio aluguel do imóvel. Mas as pessoas, muitas não tinham emprego, não tinham renda, e aí numa situação adversa como essa, é óbvio, ele ficaria inadimplente, e foi o que aconteceu. Então esses papéis, por serem um pouco mais arriscados, eles eram envelopados, e aí não vale entrar na parte técnica, no filme também explica um pouquinho isso. Eles criaram lá os CDOs, e aí depois criaram os CDS, né, que era um head desse CDO, e aí começou a espalhar vários tipos de ativos financeiros lastreados nessas mesmas operações, e aí lá na ponta, no mundo real, as pessoas pararam de pagar os aluguéis, todos esses ativos começaram a cair de preço. Então uma CRI nada mais é do que isso. Ela tem atrás desse certificado de recebíveis imobiliários algum ativo real, né, que está gerando o fluxo para pagar esse certificado. Então, esses papéis aqui, os certificados de recebíveis imobiliários, são isso. Então, tem dois fundos aqui no portfólio aqui da estratégica, da carteira diversificada da Empíricos, que investem nesse tipo de papéis. Está bastante diversificado, cabe ao investidor, aquilo que eu disse, não invista num fundo sem saber os ativos que são o lastro desse fundo, né? Então, esse fundo de investimento imobiliário, o lastro dele é todo papel. Um é cota de fundo de investimento imobiliário, uma é LCI e aqui de 15 a 20 CRIs, né? CRIs. Então, se o investidor quiser ser um pouquinho mais criterioso para entender o risco, o interessante é que ele entre em vários sites aí que fornecem esse tipo de informação, é que entre em cada papel desse e veja realmente o que ativo que está lastreando aquilo. Ok, vamos passar aqui então. Eu vou pegar um fundo de shopping, para a gente dar uma analisada. Então esse fundo aqui é um grande shopping. Como eu disse, na internet tem vários sites que fornecem esse tipo de informação. Você consegue até ver os contratos aqui que estão nesse fundo, quais são os ativos. O ativo, óbvio, é só esse shopping. Mas você entra nos contratos, o que são os contratos desse shopping? Que tá um pouco diversificado, mas pelo que eu estou vendo aqui, ele tem metade do shopping, é um contrato só. Deve ser de uma grande loja, uma grande âncora, ou um grande grupo de âncoras. E depois a outra metade está bastante diversificada em vários contratos, e aqui ele coloca até diversificação aqui do prazo de meses que tem cada contrato desse. Então aí é uma análise criteriosa que o investidor tem que fazer. O que é interessante no ativo imobiliário? Ele não ter o que a gente chama de vacância, né? Ele não ter muitas lojas que não estejam alugadas. E aquelas que têm os contratos em vigência, quais os prazos desses contratos, porque o contrato acabar ele tem que ser renovado, e quais as taxas de reajuste, né, quais os índices de reajuste que existem nesses contratos. Então é uma análise minuciosa. Eu acho que o investidor tem que ser responsável por isso também, de saber onde está investindo, ou se vai seguir a recomendação da Empíricos, dá uma olhada em cada fundo de investimento que eles estão indicando e pega essas informações, porque aí você vai ter a sua própria percepção de risco. Tem uma empresa de hospedagem, deve ser não óbvio, é um hotel, o mesmo critério. Qual a taxa de ocupação que o seu hotel consegue manter ali no número total de apartamentos que ele tem disponível. E quando você fala de lajes comerciais, edifícios comerciais, é a mesma coisa. Dessas salas que existem nesses edifícios que estão no lastro desse fundo, qual a taxa de ocupação e qual o índice de vacância também. Eu estou entrando em um aqui também, só para não fazer uma análise só de um. Então, aqui é um real estate. Especificamente nesse fundo que eu estou entrando aqui, ele tem investimento em quase 20 edifícios. Quase todos aqui na cidade de São Paulo, centros empresariais,
mas tem aqui, tem em outros estados também. Então são em torno de 20 imóveis aqui que eles têm investido, né? Tá bastante diversificado. Contratos de aluguéis. Aí você vê que esse fundo aqui, só por uma análise inicial, esse fundo ele começou basicamente com um contrato, pelo que eu estou vendo. Ele tem aqui quase 70% aqui é um contrato só. Então deve ser, sei lá, talvez um grande banco que tem agência nesses vários imóveis, talvez uma grande empresa que tenha um contrato em todos esses imóveis, né, com sua matriz e várias filiais. Aí cabe você entrar, eu acho que você consegue também a informação de cada contrato desse. Se você investir no fundo de investimento imobiliário, eles têm que transparecer isso na parte de relação com investidores, vocês vão ter acesso a essas informações. Se você quiser ser criterioso, analisar contrato a contrato, são grandes empresas, são bancos, esses contratos têm prazos longos. Uma outra coisa interessante é que o fundo, ele, assim como o imóvel, ele tem o valor patrimonial. Nesse site que eu estou basicamente olhando aqui, ele tem aqui, ó, o valor patrimonial desse fundo aqui que eu estou vendo é 1 bilhão e 92 milhões de reais. E o valor de mercado 1 bilhão e 43, ou seja, o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial. Isso é um indicador de que a cota dele esteja sendo negociada um preço abaixo do valor patrimonial, que o Warren Buffett chamava de margem de segurança, né? É a mesma coisa você olhar uma empresa e o valor de mercado dela ser menor que o valor que está lá contabilizado no seu balanço patrimonial. Então isso é o que o Warren Buffett chamava de margem de segurança. Se for uma boa empresa, né? Ou seja, se for um bom fundo, tiver bons fundamentos, é um indicador de investimento, né? Que você tem aí pelo menos o upside se a empresa voltar para o valor patrimonial, se o fundo voltar para o valor patrimonial. Então, fundo de investimento imobiliário, você, em teoria, analisa como se você analisasse uma empresa. Né? Quais os ativos, os contratos que tem nesse fundo imobiliário, quem são, no detalhe, né, no limite ali do detalhe, qual o prazo do contrato de aluguel dessas empresas, e fazer essa análise mais minuciosa para você ter a sua percepção de risco. Então, a análise que você faz de um fundo de investimento imobiliário é a mesma análise que você faria para um fundo de investimento em ações. Né? Olhar os ativos que estão lá dentro e o que compõe o risco de cada ativo desse. No caso de um fundo de investimento imobiliário, quais os ativos imobiliários que esse fundo comprou, no caso de comprar empreendimentos imobiliários, e cada contrato, né, de cada empreendimento desse, como que esse contrato está amarrado, de quantos meses que é, se é um contrato de longo prazo, quais os índices de reajuste dos aluguéis desses imóveis. 2 fundos aqui são em papéis, né? Olhar cada papel desse, qual essa CRI ela foi emitida, qual o lastro dessa CRI, qual ativo imobiliário que é o lastro desse certificado de recebível imobiliário. E aí você entra no detalhe que é a mesma análise, né? Às vezes essa CRI ela tem ali alguns imóveis por trás daquilo e o que gera o fluxo são os aluguéis desses imóveis que são o lastro dessa CRI. Então, assim, a recomendação é fazer uma análise criteriosa de tudo que você está investindo. Então, fazendo um fechamento dessa série de 3 vídeos, novamente, eu acho que é uma carteira boa, é uma carteira que você pode mirar aí em torno de 10 a 15% ao ano de rentabilidade. É uma excelente rentabilidade, frente a uma taxa básica de juros de 6,5%. Não é desprezável, então, assim, é uma carteira boa, foi montada por pessoas competentes, é uma estratégia boa. A única crítica que alguns investidores fazem é justamente essa estratégia de venda. Não posso condenar, todo vendedor é assim, a venda é uma venda agressiva, mas é o papel do vendedor. Novamente, cabe ao investidor fazer a análise e tomar a decisão dele. É uma carteira boa, conservadora, eu acho que ela pode atingir aí de 10 a 15% ao ano. E fazendo esse fechamento nessa análise dessas 3 classes de ativos, como eu respondia no vídeo anterior a um investidor que fez essa pergunta, a maior parte está em títulos públicos federais. Você tem ali a LFT, que deve render próximo dos 10%. Por quê? A taxa básica de juros, a taxa Selic hoje é 6,5%. Só que esse papel tem um vencimento em 2023. Quando você olha a curva de juros futuro, ela indica uma taxa de juros próximo desse vencimento entre 9,2% e 9,4%. Então, se você carregar esse papel até o vencimento, você vai ter algo próximo aí disso aí, de 9% a 9,5%. Nessa maior parte do investimento que está numa classe de ativos que a gente chama de renda fixa, e tem uma parte que está nessa LFT, que vai estar mirando aí uma taxa de juros, uma curva de juros futuro, em 2023 entre 9% e 9,5%. Tem lá a NTNF, que já é prefixada, paga 10,25% de cupom anual, então até vencimento, se você carregar, você vai ter esse cupom de 10,25% anual. E tem a NTNB, tem a parte pré, na parte pré foi contratada a 5% ao ano, e você tem a parte pós, que é o IPCA, que é a inflação. O IPCA hoje está baixo, mas esse vencimento dessa NTNB está próximo lá de 2026,
E o que a gente imagina? Nós estamos em 2018, fechando 2018. 2019 até 2026 são 7 anos. A taxa de juros, ela oscila, ela tem uma curva, assim como oscila a inflação. E é aquele velho trade-off, né, entre desemprego e inflação. Então, a taxa de juros hoje está 6,5%, mas a curva de juros futuro indica, se o Banco Central continuar buscando o centro da meta, que é manter a inflação em 4,5%, e digamos que tudo indica, né, que o Banco Central vai perseguir o centro da meta, até pelas declarações do futuro ministro da Economia, que defende o Banco Central independente. Então, ele buscando o centro da meta, vai manter essa inflação nossa aí nos próximos anos entre 4% e 5%. Mais os 5% da parte pré-fixada, você está ali também próximo de 10%. As ações têm o dividend yield em torno aí de 6,7%, que a gente fez na análise no vídeo anterior. E aí você considera sempre você reinvestindo essa distribuição de dividendos para mirar esses 6, 7%. Como é um ativo de renda variável, tirando esses 6, 7%, você pode ter um algo mais aí, né, com ganhos de capital e com novas ações que eles recomendarem. E finalizando aí com os fundos de investimento imobiliário, que vão ter o retorno aí, eu acredito, próximo aí dos 10, 12%, considerando também que ele é isento de imposto de renda. Eu acho que na composição dessas 3 classes de ativos, nessa combinação que eles fizeram na carteira, que é uma carteira boa, ela deve ficar em torno aí, você pode mirar aí entre 10% e 15%. Como eu disse no vídeo anterior, ceteris paribus, né, tudo mais constante. Essa análise e projeção a gente está imaginando hoje, amanhã ela pode melhorar ou pode piorar. Como as variáveis mudam, as projeções também mudam. Mas hoje, eu diria que é uma carteira boa, você mira aí de 10% a 15% de retorno sobre essa carteira diversificada. Ela pode ser melhor porque vamos ser otimistas, né, e entusiasmados aí com o futuro do Brasil. Tudo indica que a economia deve melhorar. E aí nessa estratégia eles também devem modificar, dependendo da mudança do cenário econômico, modificar aí as recomendações de compra de ativos. E seguindo nessa linha, você carregando esses ativos que você já tem e acrescentando outros ativos que eventualmente vierem a ser recomendados, que façam aí, dar uma melhorada nessa rentabilidade. Então, acho que você carregando essa carteira, você deve mirar esse retorno, em tudo melhorando. Esse retorno tende a melhorar e as novas recomendações que eles fizerem diante de novos cenários econômicos, eu creio que seguindo essa linha aí, é uma carteira realmente para dar uma boa rentabilidade. Novamente, esqueçam o que é a promessa de venda de assinatura. Para quem não assinou, aquela é uma estratégia de venda, um marketing agressivo para vender, para você assinar. Diante do preço que eles estão cobrando a assinatura, eu acho que vale a pena. Cabe ao investidor, você que já é assinante, fazer esse tipo de análise um pouco mais criteriosa, ser conservador quando você olha uma rentabilidade. Essa rentabilidade que eu acabei de falar aqui é uma rentabilidade muito boa para uma carteira de investimentos. E eu acho que é isso que você deve ter em mente. Analisar sempre o risco de tudo que você está fazendo, não só o retorno. Novamente, existe uma relação entre risco e retorno. Se quer um retorno maior, você vai ter que correr um risco maior. Eu acho que o risco e retorno dessa carteira está equilibrado, né? É um retorno excelente diante do risco aí que ela oferece. São boas ações que foram recomendadas, pelo menos de alguns fundos de investimento imobiliário que eu olhei. São bons fundos de investimento imobiliário. Para quem não tem muito conhecimento e está seguindo, é melhor do que fazer as coisas sem orientação nenhuma. Novamente, minha recomendação, continue os estudos, continue adquirindo conhecimento, adquirindo informação e aprendendo a fazer análise, né? Fazer análise com base na sua própria intuição. Adquira um conhecimento em economia e finanças. Você não precisa ser um expert, você precisa ter um conhecimento básico para ter intuição própria. Espero que eu tenha ajudado vocês com esses vídeos e fazendo esse tipo de análise. Tudo é muito rápido, é um primeiro passo esse vídeo. Eu espero ter contribuído como um primeiro passo para as pessoas verem as análises de uma outra forma. Eu sei que tem muitos vídeos no YouTube, eles falam onde você deve investir, o que você deve fazer, e eu estou procurando fazer um conteúdo um pouquinho mais voltado aqui, aprofundando um pouquinho mais na análise e na orientação do que o investidor deveria fazer antes de tomar suas decisões de investimento. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Façam seus comentários para esse assunto ou próximos assuntos que vocês gostariam de ver no canal. Se gostou dos vídeos, clique no like. Não deixe de assinar meu canal e ativar as notificações para receber os meus vídeos em primeira mão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.